Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral. Nesta aula nós vamos falar da segunda lei de Newton, a parte de problemas envolvendo roldanas. Tá? Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Começa essa aula aqui com um pensamento do momento do grande ator estadunidense, Jack Nicholson, né? No instante em que você deixa de aprender, acredito que você está morto, né? E aí isso aí corrobora aquele velho ditado popular, vivendo e aprendendo. Muito bem, vamos lá. Vamos falar então aqui sobre a questão aqui dos problemas de Roldana, que é um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton, tá? E aí, olha só, essa aula de hoje aqui é resolução de alguns exercícios, exemplos. Ele pede para a gente calcular a tração nos fios e a aceleração dos blocos, né? Considerando que os fios e a roldana são ideais, ou seja, a gente não considera as massas dos fios e nem das roldanas, os fios são inextensíveis, ou seja, eles não se deformam, tá bom? E a gente tem esse esquema aqui, né? Eu tenho esse bloco de massa M1, tá? Aqui tem esse bloco de massa M2, tá bom? Então nós vamos analisar e vamos identificar qual que é o valor da tração, né? Essa tração aqui, ó, eu tenho esse fio, né? Então nesse fio eu tenho a tração T e a tração T', e eu quero saber qual que seria a aceleração desses blocos, tá? Então nós vamos começar aqui fazendo uma análise, né, do diagrama de forças, considerando esse referencial, tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para baixo é positivo, e vamos começar pelo bloco 1, né? Nesse bloco 1 a gente tem o quê? Né? Que a normal é igual ao peso, tá? De forma que no eixo Y o somatório das forças é nulo, ou seja, a normal se cancela com o peso, tá bom? No eixo X, a única força que age, né, não tem atrito aqui, vai ser a tração. Então a força resultante no eixo X é a tração, que é igual à massa do bloco 1, M1, vezes a aceleração. Lembrando aqui, ó, que a tendência, né, esse sistema ele vai girar nesse sentido, e aí o bloco A e o bloco B vão ter a mesma aceleração. No bloco 2 eu tenho aqui esse diagrama de forças, né? Só vou considerar as forças que agem no eixo Y, na vertical, então eu vou ter que o somatório das forças no eixo Y é igual a massa vezes a aceleração no eixo Y. Então vai ser quem? Vai ser o peso, que é M2, vai ser o peso, que é M2 vezes gravidade, menos a tração T', que é igual a massa de M2 vezes a aceleração, tá bom? Então tem essas duas equações, tá? A equação 1, tá? Que vai me dar que a tração é igual a massa de 1 vezes a aceleração, e a equação 2, que me diz que o peso do bloco 2, massa de 2 vezes a gravidade, menos a tração T' é igual a massa 2 vezes a aceleração. Vamos lá então, olha só, da equação 2, o que a gente vai ter? Tá? Da equação 2, tá? Eu vou ter que T' é igual a M2 vezes gravidade menos M2 vezes A, tá bom? Tranquilo? Então aqui a gente fez, né? T' menos a tensão era igual, né? O peso menos a tensão era igual à força resultante, M2 vezes A, então a gente chega aqui nessa equação 3, tá bom? Agora, a gente tem o quê? Que os módulos da tração, né? Considerando ali que o fio ele é ideal, que a corda é ideal, o cabo que liga o bloco de massa M1 ao bloco de massa M2 tem massa desprezível, então eu vou ter que o módulo da tração T é igual ao módulo da tração T', né? E aí eu posso igualar a equação 1 com a equação 2. Né? A equação 1 me diz o quê? Que a tração T é igual a M1 vezes A. A tração T', né? A equação 3 me diz o quê? Que a M2 vezes G menos M2 vezes A é igual a T'. Igualando isso aqui, né? Eu chego então nessa equação. Bom, pessoal, aqui pode se isolar, né? A gente agregando a aceleração de um lado da equação, a gente pode colocar a aceleração em evidência, então a gente teria aqui, né, M1 vezes A dividido por A vai dar M1, M2 vezes A dividido por A vai dar M2, então fica A vezes M1 mais M2, entre parênteses, é igual a M2 vezes G. De forma que colocando a aceleração, né, eu teria o quê? M2 dividido por M1 mais M2 vezes a gravidade, né, e então a gente encontra o valor da aceleração que esses dois blocos ligados por um fio, né, intercalados por uma roldana vai ter. É interessante a gente observar que, obviamente, essa aceleração ela é o quê? Menor que a aceleração da gravidade.
porque esse quociente aqui vai dar um valor o quê? Entre 0 e 1. Né? Vai dar um valor 0, alguma coisa, né? Dada aqui a natureza desse quociente. Né? Então tem o M2 dividido por M1 mais M2, o que a gente é de se esperar. Né? Esses blocos só poderiam ter uma aceleração igual à da gravidade se tivessem queda livre. Tá bom? Beleza? Então só para a gente poder ver, já achamos então a aceleração. Vamos lá, tocando agora, substituindo esse valor da aceleração em 1, o que nós vamos ter? A gente vai ter que a tração T vai ser igual a quanto? Vai ser igual, né, a M1 vezes M2 sobre M1 mais M2 vezes a gravidade. Esse é o valor da tração, tá? Certo? Beleza? Então a gente tem aí, na verdade, né, essa situação. Uma outra forma de resolver esse exercício seria qual? Seria a gente tratar M1 e M2 como se fosse um só corpo, tá certo? De forma que não existisse essa tensão interna, né? Certo? Né? Então a gente teria, na verdade, aqui a gente cortaria e a gente faria direto o quê? A gente teria aqui, então, esse peso, né, do corpo M2 puxando, na verdade, quem? Puxando o corpo de massa M1 e de massa M2. Então a gente encontraria de cara a aceleração M2 sobre M1 mais M2 vezes G, e depois, né, a gente teria esse caso aí como se fosse um problema em uma dimensão, né? Então a gente teria só um problema em uma dimensão, a gente não teria o eixo X e o eixo Y. Eu particularmente prefiro resolver do outro modo, tá bom? Que você separa, analisa cada um dos corpos. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora aqui um sistema de roldanas, continuando aqui. Imagina que a gente tem aqui essa combinação. Eu tenho aqui uma roldana fixa e tem aqui uma roldana móvel, tá vendo? Né? Esse indivíduo faz uma força F, a gente vai ter uma tração, tá? Certo? Que vai aqui, né? Tem aqui uma tração T1, T2, T3, T4 e T5, tá bom? Então como é que a gente resolveria esse problema, né? Então imagina o seguinte, que eu tenho um sistema de roldanas que pode ajudar a se contrapor ao peso de um objeto aplicando uma força menor. Então essa seria a chamada vantagem mecânica, né? É uma máquina simples, né, que é usada desde a antiguidade. Você faz uma associação de roldanas, de polias móveis ou roldanas móveis, né? E você consegue, na verdade, reduzir a força que você vai fazer, né? Então nós temos relatos, né, dessa experiência levada a cabo por Arquimedes, por exemplo, que conseguia trazer, né, um barco até a praia com um sistema de polias móveis. Tá? Então nesse sistema que é dado aqui nessa figura, a força aplicada para manter o sistema em equilíbrio, ela é dada o quê? Ela é igual a metade da força aplicada por esse objeto. Então aqui eu tenho um ganho, né, em que essa força F, devido ao fato de eu ter essa polia móvel aqui, ela vai ser a metade da força, que seria o peso desse bloco aqui. Tá bom? Então desse sistema de roldanas, o que a gente pode observar? Que nesse cabo, esse cabo é uno, né? Então eu tenho que a tração T1 e a tração T2 e a tração T3, elas são iguais, elas têm a mesma intensidade, né? Elas vão ter a mesma intensidade, tá? Então em termos de módulo, porque está na mesma corda, tá? E eu tenho que a força F é igual a tração 1, tá? Então a equação 1 e a equação 2. A primeira equação, as trações têm o mesmo módulo, tá bom? A gente considera ela com o mesmo módulo. E eu tenho o quê? Eu tenho que a força F é igual a tração 1, tá? Certo? Que é ela que vai estar aqui aplicando. E por tabela, a força F é igual a tração 2 e a tração 3. Bom, se eu pegar agora aqui as forças que agem sobre a polia móvel, o que eu vou ter? Eu vou ter que sobre essa polia vão agir quem? A tração T2, T3 e a tração T5. Em que a tração T5 é igual à força peso desse bloco de massa em emisão. Tá? Então eu teria aqui ó, que T2 mais T3 mais T5 é igual a zero, somando todos os vetores. Mas aí eu tenho aquele velho e bom que é referencial. Né? Aqui eu vou adotar que tudo que aponta para cima é positivo. Tá? Então esse seria o referencial no eixo Y. Então teria que T2 mais T3 menos T5 é igual a zero, T2 mais T3 é igual a T5. Vou chamar isso de equação 3, tá bom? E aí, se eu pegar o corpo de massa M, o que eu vou ter? Eu vou ter, na verdade, que sobre esse corpo de massa M age sobre ele o peso e a tração T5, né, no cabo 5, tá bom? Então teria que T5 mais P igual a zero, T5 menos o peso é igual a zero, T5 é igual ao peso, né, T5 é igual a mg, né, que é, na verdade, quem? É igual a equação 4, tá? Bom, então substituindo 4 em 3, o que eu vou ter? Eu vou ter que T2 mais T3 é igual
AMG. Da equação 1 que eu tinha lá, né, T2 igual a T1 igual a T3, eu poderia dizer que T2 mais T3 é a mesma coisa que 2T1, né, que é igual a mg, de forma que a tração T1, que é a força que o indivíduo vai fazer para manter o sistema em equilíbrio, é igual a metade do peso do bloco, né, metade do peso do bloco de massa emissão, tá bom? Então a força F é metade do peso do bloco de massa emissão, mg dividido por 2, tá bom? Beleza? Só para a gente poder mostrar. Bom, aqui a gente apresenta um dispositivo clássico, que é a chamada máquina de Atwood, né? Que ela foi inventada por J. Atwood, né? Que viveu entre 1745 e 1807, e ela foi utilizada em 1784 para determinar o valor da aceleração da gravidade, tá bom? Então isso aqui é um probleminha, né, que pede para a gente calcular a aceleração dos blocos na máquina de Atwood, considerando que a roldana e fio são ideais, né? Massas desprezíveis, fio inextensível. Então eu tenho aqui, ó, para o bloco de massa M1, a gente vai ter o que sobre ele? Ó, vão agir a tração e o peso do corpo de massa M1. No bloco de massa M2 eu vou ter também a tração, né, e o peso do bloco de massa M2, tá bom? Beleza? Então o que a gente vai ter aqui? Ó, no bloco M1, o diagrama de força, a gente vai ter que tração, né? A gente está considerando aqui, ó, tudo que aponta para cima é positivo, tá? Eu teria aqui então, ó, né, considerando a tração maior, né? E aí a gente sem definir aqui especificamente qual que é o sentido, tá? Qual que é o sentido aqui desses caras. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o seguinte, que sobre o bloco M1, né, de massa M1, bloco 1, eu tenho a tração menos o peso desse bloco é igual a massa de 1 vezes a aceleração. E no bloco M2 eu tenho tração menos massa de 2 vezes gravidade é igual a menos M2 vezes a aceleração, tá bom? Então olha aqui fica negativo, né? Então na verdade a gente vai ter o quê? Que a aceleração, tá? Se a gente faz aqui iguala, né? A gente isola e isola a tração e iguala esses caras isolando a aceleração, teria que a aceleração desse cara é m2 menos m1 dividido por m1 mais m2. E a tração dada por 2 m1 vezes m2 vezes a gravidade dividido por m1 mais m2. Certo? Então vamos lá, ó. Como é que a gente resolve isso aqui? Ó? Da equação 1, tá? Que está aqui, ó. Vamos lá, resolvendo esse cara. Ó. Eu teria que a tração, então, é m1 vezes a aceleração mais m1 vezes a gravidade, tá? E da equação 2, eu também isolando a tensão, eu vou encontrar m2 vezes g menos m2 vezes a, tá bom? Isolando a tração, 3 e 4. Quando a gente iguala as duas tensões, a tensão é a mesma, né? A gente vai então ter a igualdade dessas duas equações, né? Eu vou passar tudo que está multiplicado pela aceleração para o lado esquerdo da equação e vou deixar a gravidade do lado direito. Então eu encontro que A vezes M1 vezes mais M2 é igual a M2 menos M1 vezes G. Então eu vou encontrar aqui o valor da aceleração, que a gente já mostrou naquele slide. Substituindo esse valor da aceleração na equação 1 que define a tração, eu encontro que a tração, né? Olha lá, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? A tração vai ser igual a 2M1 M2 vezes M2 dividido por M1 mais M2 vezes G. Tá bom? Só para a gente poder definir aqui. Tá? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.